Tokyo Revengers. Calma, eu não postei o mesmo vídeo 2 vezes sem querer. Esse é novo. Não é que vocês gostaram mesmo de me ouvir falando sobre anime de trombadinha? Eu fiquei muito contente com isso, porque Tokyo Revengers é um anime muito especial pra mim. Por mais que eu tenha noção de que ele não é exatamente perfeito. Descobrir que ainda tem bastante gente que gosta da obra me deixou com o coração quentinho por saber que eu não sou o único viúvo de 2021. Ai, aquele cheirinho de álcool em gel. Enfim, aproveitando o tema em comum do vídeo, eu queria rebater os comentários do pessoal que diz que eu não sou fã de verdade. Que se eu fosse fã de verdade, eu não iria criticar a obra. Meu irmão, eu tenho os kanjis do Rama e um Chifuyu vestido de coelhinho tatuados. Se eu não sou fã, eu sou lelé da cuca. Vocês têm que parar de acreditar nessa besteira de que pra você ser fã de alguma coisa, tu não pode criticar. Mas de qualquer forma, já que vocês curtiram tanto, eu resolvi falar sobre um assunto da obra que eu tenho visto muito em pauta no TikTok. Sim, eu uso o TikTok, não me enche o saco. Eu gosto de ver editzinha de personagem de anime pra preencher o meu vazio existencial e minha insegurança quando eu tô deitado na cama 3 horas da manhã sem conseguir pegar no sono. Por lá, a comunidade de Tokyo Revengers é bem ativa até hoje. E eu notei altas discussões nos comentários de vários vídeos sobre a amizade entre o Chifuyu e o Baji. Uma pá de gente dizendo que a relação entre os dois é tóxica por uma lista de razões diferentes. A princípio, eu estranhei esse questionamento, porque na minha cabeça os dois eram melhores amigos, inseparáveis, brothers. Só que quando eu parei pra analisar direito, eu percebi que essa relação de BFF que os dois têm é quase um efeito Mandela. Um lado da amizade pesa bem mais do que o outro, e eu sinceramente não sei como eu não reparei nisso logo de cara. É uma questão um tanto quanto complexa e pode até gerar uma certa discórdia, por isso, antes de começar a discutir sobre, eu, por favor, peço pra vocês se controlarem nos comentários. Se eu ver alguém passando dos limites, vocês sabem muito bem o que vai acontecer. E vai ter spoiler. Não sei por que você estaria aqui sem saber essas paradas, mas vai ter spoiler. Tá dado o recado, vambora. A gente pode começar, bem, pela cena de introdução do Chifuyu. Geralmente os personagens em Tokyo Revengers são apresentados com um momento muito forte deles em combate ou alguma coisa parecida. E sim, o Chifuyu é introduzido em um combate entre a mão do Baji e a fuça dele. É, o moleque é apresentado tomando a maior surra da vida dele. Eu acho muito engraçado que quando o Chifuyu aparece depois dessa coça, ele tá lindo, um cristal, com meia dúzia de esparadrapo na cara, como se não fosse nada sério. Mas irmão, claro que dá pra ver que foi sério, ele tá com o olho coberto. Sim, ele tá, mas visto quão forte o Baji tava moendo a cara dele, ele no mínimo tinha que estar com todo o rosto coberto. Depois de ver toda aquela situação com os próprios olhos, o Takemichi acha que o Chifuyu deve estar devastado por ter apanhado daquele jeito e tudo mais. Mas na real, ele sai por aí falando: o Baji é muito maneiro, né? Das duas, uma, ou é masoquismo ou síndrome de Estocolmo. Quando passar esse choque inicial, a gente descobre que o Chifuyu e o Baji, na verdade, são amigos, e pela maneira que o Chifuyu fala sobre, amigos muito próximos. Mas conforme o decorrer dos episódios, não parece não, viu? Porque não é exagero falar que o Baji trata o Chifuyu feito um lixo, sendo arrogante, distante, batendo nele mais algumas vezes e tendo um único, um singular momento em que ele trata o Chifuyu bem. E você sabe quando é esse momento, meu querido? Quando o moleque tá na beira da morte! Como vocês podem ver, não é a mais saudável das amizades, né? Mas pra gente conseguir falar mais sobre, é bom a gente lembrar sobre como tudo isso começou. O Chifuyu conheceu o Baji na escola, e ele realmente não fazia ideia de que por trás daquele nerdão tava um delinquente fundador de gangue. Então, quando o Baji salva o Chifuyu de uns valentões que estavam ameaçando ele, o moleque fica chocado, e naquele momento, nasce a admiração que ele carrega pelo resto da obra. Daquele momento em diante, a gente vê o Chifuyu começando uma verdadeira idolatria pelo Baji. Sabe aquele meme, para o cego é a luz, para o faminto é o pão, para o solitário, o companheiro. Então, é basicamente isso. E a gente consegue ver muito bem esse lado fanboy do Chifuyu no spin-off de Tokyo Revengers Cartas de Keisuke Baji, que se aprofunda um pouco mais na relação entre os dois antes do Chifuyu se tornar um membro da Toman. Olha, eu não sou religioso nem nada, mas tem dias em que eu rezo pra esse negócio ser adaptado em anime. Se eu for de Vasco antes de ver o Ryusei sendo animado, a gente vai ter um probleminha lá em cima. Ou lá embaixo. Enfim, voltando pro tópico. Dada essa admiração que o Chifuyu tem por ele, é de se esperar que o Baji retribua isso. Mas não, ele não faz isso não. Pelo menos não com a mesma intensidade que o Chifuyu. O Baji demonstra sim ter respeito, mas em diversos momentos ele age de forma dura ou cruel com ele. E sim, isso se estende pra agressão física. No entanto, por mais que pelo jeito que eu esteja falando o Baji pareça um monstro, e eu não quero dizer que eu tô passando pano pras atitudes dele, o Chifuyu também não tá certo. Porque ele enxerga o Baji como uma bússola moral
depois que é salvo por ele. Alguém a quem ele deve ter total fidelidade, mesmo quando isso o coloca em situações perigosas ou arriscadas. É algo que fica bem evidente, por exemplo, quando o Chifuyu demonstra interesse em entrar na Toman, mesmo depois do Baji dizer pra ele não se meter com esse tipo de coisa. O que resulta numa, adivinha? Exatamente, surra! Idolatria e dependência emocional são comportamentos nada saudáveis. Essa história de fazer uma outra pessoa sua vida, por mais que soe poético, é problemático e pode gerar uma série de questões. O Baji tem noção disso, e é por isso que ele age de forma tão maldosa com o Chifuyu, como se ele tivesse o protegendo dos perigos de ser um delinquente e de andar com ele. E ele carrega muito disso por decorrência da amizade que ele tinha com o Kazutora. Um era muito amigo do outro, se um fazia merda, o outro imitava. Não à toa deu o que deu com toda aquela história do Shinichiro, né? Isso tudo deixou o Baji traumatizado, por isso que ele se tornou o que ele se tornou. Só que, óbvio, existem boas maneiras de se lidar com uma situação assim. E encher seu amigo de porrada e tratar ele feito bosta não são essas maneiras. Eu sei que a parada é um shonen e que nesse tipo de obra o melhor tipo de diálogo é porrada, e esse não é nem o único caso entre loiro e moreno que cai na mão um com o outro para provar alguma coisa, mas né, se esse é o caso e a gente tá cutucando a onça da problematização com vara curta, o Baji é tóxico pro Chifuyu, assim como o Chifuyu também é tóxico pro Baji. Ambos são perniciosos um com o outro, e ao invés de ficar se batendo, os dois tinham que marcar uma sessão de terapia. Isso se torna ainda mais problemático quando a gente leva em consideração toda aquela parada de chip que o pessoal faz. Muitas pessoas shippam o Baji com o Chifuyu, e eu não vou mentir, é um chip até que bonitinho, e também é extremamente popular. Não à toa, boa parte dos merchandisings e artes promocionais em que os dois aparecem, eles sempre estão grudados um no outro. O Pink Money e o Queerbaiting estão garantidos, parabéns. E sabe o que isso me lembra? Um outro chip extremamente popular, mas que também é bem problemático. Mas eu vou evitar falar sobre porque eu tenho medo que alguma fujoshi apareça no portão da minha casa me pedindo satisfação. Gostar de chips assim é uma questão e tanto. Muitos levantam aquele ponto de que é romantizar comportamentos abusivos, etc e tal. E eu não vou fingir que gente que faz isso não existe, até porque aí eu tava tacando todo aquele pessoal do Dark Romance pra bola. Mas na minha visão, se você tem a noção de que esse tipo de comportamento é errado e você sabe separar a realidade da ficção, não tem nada de errado em gostar de um chip como Bajifuyu ou Bakudeko. Ah não, eu falei o nome, puta que pariu! Enfim, o que vocês acham da amizade entre o Chifuyu e o Baji? Gostam? Acham que veio direto de Chernobyl? Deixem a opinião de vocês nos comentários. Mas, novamente lembrando, sejam educados. Se você gostar de animes, mangás, cultura japonesa no geral e ainda não for inscrito, se inscreve aí. Vai ser muito bom ter você na comunidade. Não se esquece do like, do hype e se por acaso tu quiser me ajudar financeiramente, o Pix do canal tá na descrição. Todo mundo que me der uma força vai ter o nome no finalzinho do próximo vídeo, como a Manteiga. Muito obrigado pela colaboração e por comentar em literalmente todos os vídeos. Isso me ajuda demais. Bom, eu acho que é isso. Ai, que vontade de guardar ele num potinho. E muito obrigado por estarem aqui. Idolatria e dependência emocional são comportamentos nada saudável. Nada saudável. Plural foi pra casa do cara.